Acho que eu sou a única pessoa desse YouTube todinho aqui que nunca gravou um vídeo de fatos sobre mim. A maioria das pessoas grava vídeo de 50 fatos e é muita coisa, gente. Acho que fica muito cansativo o vídeo. Então eu resolvi gravar um vídeo de 20 fatos sobre mim. E aí, se vocês gostarem, né, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu posso gravar uma parte 2 com mais 20 ou mais 30 fatos, enfim. Vocês é que vão decidir, então eu dependo muito do like de vocês e dos comentários para saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então vamos para os fatos, né, sobre mim, mas antes já senta o dedão no like aí, deixa bastante joinha para mim, que isso me ajuda muito. E se você ainda não for inscrito no canal, se você tá chegando aqui agora, clica aqui em inscrever-se que tem vídeo novo toda segunda-feira. Agora bora pro vídeo. Bom, então eu separei aqui, gente, 20 fatos sobre mim pra falar pra vocês. Eu até separei no celular porque eu não vou lembrar de todos eles aqui de cabeça, né? E vamos começar com o primeiro fato sobre mim, que é: eu sempre tive complexo e sempre quis tirar essa pinta aqui, que eu tenho aqui abaixo do nariz. Não sei se vocês já perceberam, né, ela, mas porque eu tô sempre de maquiagem, né? Mas eu tenho uma pintinha aqui, ó, aquelas pintinhas mais altinhas, sabe? Parece uma verruguinha. Mas hoje em dia, né, passo maquiagem, a maquiagem já tampa, mas também eu não me importo tanto. O segundo fato, gente, é que eu já operei de unha encravada 2 vezes. Na minha adolescência eu sofria muito com isso. E na minha segunda cirurgia, o médico teve que tirar a unha toda e aí acabou mexendo na raiz da unha e ela ficou horrorosa. Nunca mais eu tive a unha bonita. Eu sei que a minha unha nunca mais cresceu direito, ela cresceu feia, fica só até a metade do dedo, enfim. E aí, por isso, eu uso unha postiça no dedão do pé. Pois é, gente. Esse é um fato inédito que ninguém sabia, eu nunca contei pra ninguém e agora tô expondo aqui na internet pra todo mundo saber. Então só por isso, gente, eu morria de vergonha desse fato, só por isso eu já mereço um like aqui, hein, por favor. O terceiro fato, gente, também me envergonha um pouco, mas é coisa de adolescente. É que eu tinha mania de usar 2 sutiãs. Eu sempre tive, né, eu sei, muito pequeno. E aí na hora quando eu ia sair à noite, né, sair com as amigas, assim, em algum show, em algum lugar, principalmente se fosse época de frio, que coloca muita roupa, né, e acaba tampando tudo, assim, me achava muito reta, e aí eu usava 2 sutiãs pra parecer que tinha mais peito. Obviamente que com o tempo, né, eu fui crescendo e parei com essa mania, mas eu sempre tive um pouco de complexo, né, de ter o seio pequeno e tudo mais. E aí eu acabei colocando silicone. O quarto fato sobre mim é que eu já dei ponto no queixo 2 vezes. E uma vez eu tava brigando com meu irmão e aí ele segurou a minha blusa aqui atrás. Eu tava meio que deitada no chão. E aí ele segurou a minha blusa e eu mandei ele soltar. Ele soltou e eu fui com o queixo direto no chão, precisei dar ponto. E a segunda vez eu tava correndo e o meu irmão tava jogando bola dentro de casa, na sala. E aí eu tava correndo, tropecei na bola e caí no chão, bati o queixo e tive que dar ponto de novo. O quinto fato sobre mim, gente, é que eu raramente escuto música e eu acho que eu já até falei isso pra vocês aqui, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito do silêncio, eu gosto muito de ficar quietinha, então é muito raro eu escutar música. A hora assim que eu mais gosto de ouvir música é quando a gente tá viajando aqui em casa, vai fazer uma viagem mais longa, e aí eu separo alguma playlist assim pra ouvir no carro. Mas é só, agora assim, aqui em casa não tem uma hora que eu falo assim, ai, que vontade de ouvir música, eu vou lá e ligo o som. Eu gosto muito do silêncio. O sexto fato, eu acredito que seja o fato da vida de muitas meninas aí, acho que vocês vão se identificar comigo, é que eu já cortei a minha franja sozinha e ficou, né, daquele jeito, um horror. Cortei franjinha mesmo e ela ficou bem acima, assim, da sobrancelha. Enfim, ficou horroroso, gente, nunca mais eu fiz isso sozinha em casa. O sétimo fato, gente, é que eu já ganhei um sorteio do Zezé de Camargo e Luciano no Twitter. Foi na época que o Twitter tava começando, então faz muitos anos isso. Hoje em dia eu nem mexo com o Twitter mais. Mas eu lembro que eles estavam sorteando vários eu não lembro se era MP3 ou MP4, acho que é MP4. E aí eu ganhei, e eu tenho esse MP4 até hoje, porque eu nem uso, né, mas eu guardo de recordação.
O oitavo fato sobre mim, gente, é que eu tenho um pouco de medo do escuro. Então eu só durmo com a porta aberta, a porta do quarto aberta. Na verdade, eu nunca gostei de dormir com a porta fechada. E a luz do corredor tem que estar acesa. Pois é, eu tenho pavor de acordar e abrir os olhos e ver que tá tudo escuro, aquele escurão mesmo. Então eu tenho um pouquinho de medo do escuro. O nono fato sobre mim é que eu tenho Pectus excavatum. Olha que nome chique, gente. Pesquisei até aqui para explicar para vocês, né, o que que é, mas depois vocês dão uma olhadinha aí no Google. E aqui tá falando aqui que é uma depressão do externo e das costelas para dentro do tórax. Ou seja, aqui no meio, né, do seio, um pouquinho mais para baixo, é afundado em mim. Depois vocês pesquisem foto aí no Google para tirar a curiosidade de vocês. Mas o meu é de uma forma mais leve, mais branda, né? Tem alguns que são bem afundados. Mas enfim, eu tenho isso. O próximo fato, na verdade, é uma mania que eu tenho. Eu tenho mania de dormir com 3 travesseiros e uma almofada. Eu durmo com 2 travesseiros, né, na cabeça, durmo com um do lado, porque a minha cama ela é encostada na parede. Então, um travesseiro eu coloco do lado, assim, encostado na parede, e a almofada eu coloco no meio das pernas, né? Eu durmo de lado e aí coloco a almofada no meio das pernas para a coluna ficar mais confortável. Mais um fato que faz parte das minhas manias, gente, não consigo dormir sem meia. Acho que isso vocês já sabem também, né? Já comentei várias vezes por aqui. Na verdade, eu não fico sem meia em hipótese nenhuma. Hoje, aliás, eu tô sem meia porque tá muito calor, mas muito calor mesmo. Eu tô aqui derretendo. Mas eu fico de meia o dia todo se eu ficar dentro de casa e dormir, gente, pode estar o calor que for, que dormir, eu tenho que dormir de meia. 12º fato, gente, é que eu já tive uma galinha de estimação. Quando a gente morava, né, na outra cidade, em Muzambinho, a gente tinha um quintal de terra e lá a gente criava galinha, criava peru, criava codorna, enfim, criava um tanto de coisa. E tinha uma galinha lá que ela era super especial pra mim, ela parecia um cachorrinho, porque eu ia lá no quintal, eu agachava e chamava ela, ela vinha no meu colo, adorava ganhar carinho. E aí ela acabou sendo a minha galinha de estimação. Eu tenho até foto com ela, eu vou ver se eu acho pra postar aqui pra vocês. 13º fato, eu tenho pavor de tomar vacina, gente. Eu tenho agonia à vacina. Obviamente que eu não sou do time anti-vacina, eu tomo todas que precisa, é lógico, mas eu não gosto, detesto, eu sinto muita dor, principalmente porque é no braço, é intramuscular, então, enfim, gente, eu sinto muita dor tomando vacina, eu não gosto de jeito nenhum. Mas eu tomo, né? Fazer o quê? 14º fato, gente, eu já tirei uma verruga do joelho. Quando eu era bem novinha, eu tinha uma verruga bem grandinha assim no joelho. E aí meus pais quiseram tirar e tal, tirei, dei ponto, tudo certinho. Só que eu era terrível na infância, eu vivia correndo pra lá e pra cá, e aí numa dessas vezes, né, que eu tava correndo, eu caí, e aí abriu os pontos e foi um desastre, gente. Aí depois não podia dar ponto de novo, tive que esperar fechar sozinho. E a hora que tava quase fechando, eu fui lá e caí de novo e o negócio abriu de novo. Gente, foi terrível. Deu o que fazer pra fechar esse buraco, né, que fez, porque não podia dar ponto de novo. Mas hoje em dia, inclusive, eu tenho até a cicatriz, mas eu nem ligo pra essa cicatriz aqui, é uma cicatriz bem clarinha, assim, não me incomoda nem nada. E é pra eu lembrar, né, que eu tive uma infância boa, que eu corria, que eu brincava, que essas coisas acontecem mesmo. Quando eu era criança, gente, eu adorava caçar pombinhas, e esse é o 15º fato. Mas não, eu não caçava pombinhas pra fazer maldade, nem nada disso. É que, como eu falei pra vocês, a gente tinha um quintal de terra na minha casa e eu brincava muito lá. E aí eu aprendia a caçar pombinha, né? Colocava lá uma peneira, ração, esperava ela ir lá e puxava com uma cordinha e ela ficava presa lá debaixo da peneira. E aí eu ia lá, pegava, fazia carinho, eu adorava e depois soltava ela. Hoje em dia eu jamais faria isso, mas enfim, pra vocês verem como eu era terrível na minha infância, né? Mas como eu falei pra vocês, eu não fazia nada demais com a pombinha, era só pelo prazer de pegar ela, fazer um carinho e tudo mais. Então não me cancelem, hein? 16º fato, gente, já tirei várias pintas do meu corpo.
Eu sempre fui uma pessoa cheia de pintas, principalmente assim nos braços, na perna tenho bastante também, no rosto eu tenho algumas. E eu sempre tive complexo de algumas delas, não são todas, eu não me importo, né, de ter bastante pinta, mas algumas eu achava muito grande, às vezes muito escura, questão estética mesmo, né, e aí acabei tirando algumas e eu tava contando aqui, no total acho que foram 9 pintas que eu já tirei, que foram 2 nas costas, 4 na barriga, uma na perna, uma no braço e uma aqui, ó, abaixo um pouco da axila. Acho que deu 9, né? O próximo fato sobre mim é que eu não consigo usar hashi, gente. Não consigo, não adianta. Eu já tentei de tudo quanto é forma. Várias pessoas já tentaram me ensinar, mas não vai, não consigo. Pra quem não sabe, hashi é aqueles palitinhos, né, de comida japonesa. E aí é aquela coisa, né, aquela vergonha de ir no restaurante japonês e ter que pedir talher. Ou então aqueles adaptadores, né, que coloca no hashi, e aí com aquele negocinho eu consigo usar. Na minha infância, gente, o meu maior medo era que o mundo acabasse. Eu lembro que a gente assistia muita televisão, né, e vivia falando sobre esses assuntos, ai que o mundo vai acabar dia tal, ai que no mês tal o mundo vai acabar e não sei o que, e aí teve negócio de apagão. Gente do céu, eu ficava desesperada, principalmente depois que teve esse apagão, porque foi logo depois que falaram que o mundo ia acabar. E aí apagou tudo e eu fiquei agoniada, gente. Eu lembro direitinho, quando meu pai chegou em casa, eu comecei a chorar, abracei ele, comecei a chorar de tanto medo do mundo acabar. Vocês tinham essa paranoia também, gente? Comenta aqui embaixo pra eu saber, porque não é possível que só eu que tinha esse medo. Próximo fato é que eu já tive que tirar 4 dentes para poder usar o aparelho fixo. Eu tinha o dente, gente, muito torto, porque na minha infância eu chupava dedo e aí entortou muito meus dentes. E o aparelho fixo, ele não ia caber, não sei porquê, não ia dar certo de colocar se eu não tirasse 4 dentes. E aí eu tive que tirar 2 aqui na lateral e 2 de baixo na lateral também. Na época, gente, eu fiquei horrorosa até chegar no lugar, né, o dente certinho que ia substituir o dente que eu tirei, que é os dentes de trás foram chegando assim pra frente, né, até tampar aquele buraco. Mas, nossa, eu ficava muito complexada, era na época de escola, eu tava no primeiro colegial, se eu não me engano, tinha acabado de mudar de escola, eu tava na escola nova, tava namorando também. Gente, foi horrível, eu me sentia horrível. E aí fiquei 2 anos usando o aparelho fixo e hoje, graças a Deus, eu tenho um dentinho, ó, até que bonitinho, né? E o 20º e último fato sobre mim é que na minha adolescência eu usava lente de contato azul. Era o meu sonho ter olhos azuis, gente. Quem nunca quis, né? Qual adolescente nunca quis ter olho azul? E aí eu ganhei uma lente de contato azul, assim, um azul bem artificial, na verdade, nem parecia real. E eu usava demais, eu saía com aquela lente, eu ia pra escola com a lente. E na época também, gente, eu era loira, eu tinha pintado o cabelo de loira, então eu era a loira do olho azul, né? Eu me achava a coisa mais linda, mas hoje quando eu vejo foto, minha Nossa Senhora, que desastre. E é isso, gente, esses foram os 20 fatos sobre mim, né? Cada fato aqui, gente, vergonhoso, viu? Olha, mereço o like de vocês, por favor. Não deixem de se inscrever aqui no canal também pra me ajudar, porque, olha, passei vergonha pra contar esses fatos aqui. E tem muito mais fatos sobre mim, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo eu posso gravar pra vocês, é só me pedir aqui nos comentários. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de me conhecer um pouquinho mais. Se você gostou, deixa muito joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais e me sigam lá no Instagram, que por lá eu tô sempre interagindo com vocês, né, faço vídeos de look, de maquiagem, enfim, me sigam por lá, vou deixar o meu arroba aqui e também na descrição do vídeo. Então é isso, um beijão e até a próxima!